Ele foi humilhado e descartado como lixo, porém promete vingança contra todos. Mas para isso, ele precisa percorrer um longo caminho e diversos desafios. Por isso, convido você e a todos a vir comigo conhecer essa história. Nossa história começa com o protagonista refletindo sobre o consumismo e como valorizamos nossos bens materiais, afirmando que as coisas que cuidamos com zelo ganham uma alma. Mas, e quanto ao que está no lixo? O que habita lá? A cena corta para uma família onde a filha relutante precisa descartar o seu brinquedo por estar rasgado, servindo de continuidade para a reflexão inicial do protagonista. A narrativa é cortada novamente, agora para um lixão, onde um guarda ouve um barulho estranho vindo de um dos armazenadores de lixo. Ao espiar pela porta, ele avista a figura de um homem mexendo no lixo. Quando percebe que se trata de um garoto, o guarda aciona um alarme, chamando rapidamente vários outros guardas. O homem se defende, jogando sacos de lixo nos guardas para despistá-los. Fugindo assim pelos dutos, ele consegue escapar, mas os guardas o alcançam e começam a atirar. Ele desvia de vários tiros, mas é atingido de raspão. Na manhã seguinte, nas ruas da cidade, duas mulheres comentam sobre o ocorrido na noite anterior. Elas percebem que estão sendo ouvidas por um homem e demonstram nojo, referindo-se a ele como nativo. Em uma área mais afastada do centro da cidade, vemos dois garotos também comentando sobre o incidente. Ao lado deles está o nosso protagonista, que esteve no lixão no início da história, e os rapazes parecem saber que ele é o responsável. De repente, uma garotinha chamada Shiwa aparece e questiona o protagonista se ele esteve catando lixo de novo. É nesse momento que descobrimos o nome dele. Ele se chama Ludo. Shiwa pergunta por que Ludo continua catando lixo. Ele responde que as pessoas ricas sempre jogam fora objetos que ainda podem ser consertados e vendidos. Mas a conversa é interrompida por outros garotos que se aproximam. Eles zombam de Ludo, dizendo que ele fede e que Shiwa não deveria andar com ele, pois ele é filho de um assassino. Um dos garotos explica que o lugar onde moram hoje era uma antiga prisão e que eles são descendentes dos prisioneiros. E eles têm se esforçado para limpar a sua imagem, mas o pai de Ludo manchou essa reputação ao matar uma pessoa. Porém, a única mancha que não pode ser deixada sumir é a do seu dedo no like para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas e manter você atualizado. Ludo fica furioso, assustando os garotos, que saem correndo e gritando que ele também será um assassino, como tal pai, tal filho. Desolado, Ludo é consolado por Shiwa, o que o deixa envergonhado. E como forma de agradecimento, ele tenta oferecer a ela um ursinho que consertou, mas não consegue terminar a frase pois a mãe de Shiwa a chama para ela ir embora. Ao chegar em casa, Ludo encontra Lecto, que repete algumas palavras que o garoto havia dito para Shiwa momentos antes, demonstrando que estava observando a cena. Lecto questiona o hábito de Ludo de catar lixo à noite, dizendo que não é necessário fazer isso para ganhar dinheiro. Ele insiste que, enquanto Ludo for criança, ele mesmo cuidará de tudo, pois embora não sejam parentes de sangue, eles são uma família e sempre estarão juntos. Ludo responde que faz isso por gratidão a Lecto, sentindo-se na obrigação de ajudar. Lecto então brinca dizendo que, se Ludo fosse tão sincero com Shiwa quanto é com ele, já teria algo com ela há muito tempo, o que o deixa Ludo envergonhado. Lecto nota o ferimento no braço de Ludo, causado pelo tiro do guarda na noite anterior. Ludo minimiza, dizendo que aquilo não é nada comparado ao ferimento que ele carrega nas mãos. Nesse ponto, o protagonista nos explica que, nesse mundo, quem comete crimes é sentenciado à morte e jogado no que chamam de abismo. Ludo relembra que, na sua infância, foi maltratado pelo seu pai, e desde pequeno suas mãos eram negras e com sinais de podridão, causadas por dores insuportáveis. No entanto, após Lecto lhe dar as luvas que ele sempre usa, as dores começaram a passar. O clima de nostalgia é interrompido quando Lecto provoca Ludo, dizendo que, se ele não conquistar logo Shiwa, alguém o fará, e que ele deveria entregar logo o ursinho. Do lado de fora da casa, uma figura estranha observa atentamente. A cena corta para Ludo, tentando sorrir enquanto caminha para entregar o presente a Shiwa. Ele olha para o grande abismo à sua frente e reflete que, além do lixo, até mesmo pessoas são jogadas ali. Ele se pergunta até onde vai esse lixão. Perdido nesses pensamentos, ele é surpreendido por Shiwa, que o cumprimenta. Ela se mostra surpresa ao vê-lo naquele local e, ao olhar para o abismo, comenta que o subúrbio onde vivem, colado com o abismo, serve como um lembrete para eles, os nativos, do destino que terão se infringirem a lei. Shiwa adverte Ludo que, se continuar pegando lixo, mesmo que para consertá-lo, eventualmente será pego e julgado, podendo ser jogado no abismo. Ludo responde que isso é o que Lecto também lhe disse. Shiwa então comenta que ele não é o único preocupado com Ludo, insinuando que ela também se importa, o que deixa ele envergonhado.
Nesse momento, Ludo finalmente entrega o ursinho a Shiwa, que fica muito feliz, deixando o protagonista sem reação. Ele sai correndo, animado para contar para Leggito o que aconteceu. Porém, ao se aproximar de casa, Ludo é atingido por um livro que o derruba. Ao olhar para frente, vê a figura de um homem mascarado pegando o livro e saindo correndo. Confuso, mas ainda feliz, ele se apressa para chegar em casa e contar tudo para Leggito. No entanto, ao chegar, encontra um corpo de seu cuidador no chão, com uma faca cravada em seu peito. Desesperado, Ludo tenta ajudá-lo, mas é tarde demais. As últimas palavras de Leggito são um pedido para que Ludo fuja e mude o mundo de merda que eles vivem. Sem entender nada, Ludo é atingido por um tiro e rendido. Acusado de assassinato, ele tenta se defender, mas, coberto de sangue, suas palavras são ignoradas. Ele é nocauteado com um soco no estômago e acorda em meio a uma multidão, suspenso pelas mãos, sendo julgado pelo assassinato de Leggito. Desesperado, ele olha para Shiwa, que o observa com desprezo, dizendo que acreditava nele, mas que no fim, ele se mostrou um verdadeiro filho de um assassino. A multidão começa a gritar: "A imundice para o abismo!", o que deixa Ludo sem chão. Vendo que não há mais saída, ele expressa sua profunda raiva, afirmando que os imundos são eles, que não têm vontade própria, que têm olhos e ouvidos, mas não veem nem escutam. Nesse momento, Ludo avista, em meio à multidão, a figura do homem com quem esbarrou anteriormente e percebe que tudo é culpa dele. Enquanto as cordas são soltas para que ele caia no abismo, Ludo jura vingança contra todos. Ele cai numa queda gigantesca sobre uma pilha de lixo. Ao olhar para trás, vê uma figura monstruosa se aproximando. Relembrando uma parte de sua infância, Ludo reflete sobre o motivo de tantos nativos serem tratados como lixo e por que todos se importam tanto com a imundície e criminosos, mas quando se trata do que acontece depois que se cai no abismo, todos ficam indiferentes. Voltando ao presente, o nosso protagonista está correndo desesperado de uma horda gigantesca de monstros. Ele consegue desviar de um ataque de um deles, pulando para o chão. Ao cair, ele nota um crânio enterrado, o que dá a entender que muitos já morreram ali. A horda começa a atacar novamente, e ele entra em desespero. Tenta subir em uma pilha de lixo, mas acaba escorregando e caindo direto no chão. Ele sente que seus pulmões estão queimando por conta do ar do local, e se pergunta se há algum local seguro naquela pilha de lixo. Em seguida, ele acaba vomitando sangue. Um dos monstros nota novamente a presença de Ludo, e ele se pergunta se tudo vai acabar ali, já que até então ele não conseguiu resolver nada. Nesse momento, ele se lembra do pai de consideração e de toda a humilhação que passou lá em cima, jurando que não vai desistir de maneira alguma. Com muita determinação e um pequeno pedaço de cano, ele promete que vai continuar vivo e se vingar de todos que lhe fizeram mal. Com isso, ele investe em um ataque direto contra os monstros. De longe, um observador misterioso assiste a batalha de Ludo. De volta ao combate, Ludo joga um pedaço de cano em um dos monstros, mas não surte efeito algum. Em seguida, ele recebe um ataque direto que o afasta para longe. Ele pega um pedaço de bracelete, eu podia chamar de telha, mas eu vou chamar de bracelete porque... fosse. E em desespero, avança com sangue nos olhos, conseguindo cortar a cabeça do monstro, fazendo-o explodir. Os pedaços de lixo que compunham o monstro caem sobre Ludo, que já não tem mais forças nas pernas. No entanto, antes que ele seja soterrado por uma pilha de lixo, a figura de um homem mascarado o protege com um guarda-chuva. E ao invés de simplesmente ajudar o protagonista, ele dá um chute nas costas do coitado e ainda coloca uma máscara de oxigênio em sua boca. Ludo o questiona se ele é um habitante daquele local, mas o mascarado pede silêncio. No entanto, Ludo insiste em perguntar quem ele é. O mascarado pede silêncio novamente. Mais uma vez, Ludo insiste, dizendo que não está entendendo nada e pergunta se onde estão é o abismo ou o subsolo. O mascarado nega, dizendo que não é o subsolo, e adverte o protagonista dizendo que ele está falando alto demais. Ludo grita ainda mais alto, dizendo que não está ouvindo nada. Isso deixa o mascarado extremamente irritado, e ele diz em voz alta que aquele lugar não é o subsolo, mas sim o solo, onde as pessoas como o Ludo, que viviam no que ele chama de paraíso, jogam todo o lixo. E agora, ainda mais irritado, ele avisa que por conta da tagarelice do Ludo, agora os monstros perceberam a presença deles novamente. O protagonista se pergunta o motivo do monstro estar atacando novamente, sendo que ele já tinha derrotado ele antes. O homem misterioso explica que, na região onde estão, existem seres que ele denomina como maculados,
criaturas feitas de lixo que não são derrotadas com armas comuns e que reagem a barulhos. E era por isso que ele tava pedindo pra esse boca de tabaco calar a boca. Armando seu guarda-chuva, o homem o transforma em uma grande arma com pontas afiadas e diz que vai começar uma limpeza. Girando o guarda-chuva rapidamente, ele gera uma grande força cinética, manipulando o ar e disparando uma rajada de vento direto no monstro, que se desfaz em pedacinhos. Ele começa a cortar vários deles, pula sobre a cabeça de um dos monstros e do ar firma-se no guarda-chuva e usa o golpe que ele chama um break 8 rasgos. Lá ele, acertando o monstro em cheio pelas costas. Ludo fica impressionado e se pergunta como ele tem uma habilidade tão incrível como aquela, pensando se ele mesmo também poderia desenvolver algo assim. O homem misterioso pergunta se Ludo está bem e o protagonista o questiona sobre quem ele é. O homem tira a máscara e finalmente se apresenta. Ele se chama Engine e diz que é apenas um limpador. Logo em seguida, ele coloca a máscara de volta, pois esqueceu que o ar é tóxico. Só não é mais tóxico do que sua ex. Nas lembranças antigas de Ludo, ele se vê conversando com Lecto sobre quando foi espancado por uns garotos. Pode dizer que os objetos tratados com cuidado ganham uma alma. Lecto diz que isso não passa de um provérbio, mas que, se ele realmente acreditar, pode ser que as coisas tenham vida. Ludo olha para suas luvas e pergunta a Lecto se elas também podem ter uma alma. Ele confirma, deixando o jovem Ludo encantado. Mas está na hora de acordar, princesa, pois a cena corta para Ludo abrindo os olhos, sendo puxado por correntes no meio do lixão por Engine. Ludo fica irritado e pede para ele soltá-lo, pois quer voltar para a superfície. Engine diz que Ludo deveria se sentir lisonjeado, já que ele está ajudando a carregá-lo por toda aquela pilha de lixo. Além disso, Engine afirma que o lugar para onde Ludo quer voltar é chamado de Paraíso e que não há como subir até lá. Além disso, o paraíso está sempre em movimento, tornando impossível chegar lá no momento, e por isso, o melhor seria Ludo calar a boca. Ele fica furioso e não aceita o que Engine disse, pois ele menciona que, por hora, não havia como fazer nada, ou seja, ainda existe uma possibilidade. Ludo quer saber mais, quer saber como sair de lá, como funcionam os poderes de Engine e o que é aquele mundo. Ele afirma que deseja jogar tudo na cara das pessoas que lhe fizeram mal e que só vai parar de gritar quando Engine responder às suas perguntas. O moleque tá atrevido. Engine, sem aguentar mais, fala para Ludo que vai ensiná-lo exatamente como é o mundo em que estão agora, que ele chama de purgatório. Chegando a um local cheio de caminhões, Engine joga Ludo ainda acorrentado e vai embora, deixando-o à mercê de 5 homens mascarados. Eles ficam curiosos e perguntam se ele é do povo paradisíaco. Ludo responde que caiu do paraíso, mas antes de terminar a frase, todos tiram as máscaras, empolgados com o que ouviram. Dizendo que foi um milagre alguém de cima ter caído e sobrevivido, eles afirmam que vão tirar as correntes dele, mas em vez disso, prendem Ludo de uma forma ainda mais desumana e tampam sua boca. Eles dizem que jamais o tratariam com gentileza, pois nesse mundo, as pessoas que vivem no paraíso são consideradas as piores possíveis. Sempre que um corpo cai, eles comercializam as partes e as roupas, e dizem ter tirado a sorte grande por agora terem um vivo. Eles explicam o motivo de tanto ódio aos paradisíacos. Eles sempre jogam lixos e mais lixos no solo, poluindo ainda mais e transformando o ambiente em um lugar inabitável. Esses lixos chegaram ao ponto de criar até mesmo monstros. Imagina tua meia que tu usa uma semana sem pó, como é que pode ficar lá, mano? Eles se perguntam o que as pessoas desse mundo fariam com Ludo. Talvez uma tortura em praça pública? Eles começam a torturar o protagonista, forçando-o a engolir lixo, e o humilham, dizendo que lá em cima ele nunca tocou em um banquete como esse. Extremamente furioso, Ludo morde com força os dedos de um dos homens que tentava colocar lixo em sua boca, arrancando assim totalmente a sua pele. Um homem grita de dor e, em forma de protesto, Ludo come mais ainda da lavagem, dizendo que ainda está comestível. O moleque é afrontoso, meu parceiro. Ludo afirma estar de saco cheio tanto do paraíso quanto do purgatório. E com uma força sobre-humana, ele rompe as correntes que o prendiam, salta para fora do caminhão e diz que está cansado de tudo isso, que não vai mais se segurar. De longe, Engine observa a cena atentamente. Ludo, refletindo novamente sobre a questão da alma em objetos usados com cuidado, toca nas correntes e as transforma, como Engine fez momentos antes. Todos ficam surpresos e falam que esse tipo de poder só pode ser daqueles que eles chamam de Jives, Gaives. Pouco importa.
O que importa aqui na verdade é que são pessoas que têm a habilidade de dar vida a objetos e extrair poderes deles. Os homens partem para cima de Ludo, mas ele responde chicoteando o chão entre eles. Um deles diz que os usuários não podem usar essa habilidade sem sua própria arma e golpeia as mãos de Ludo, fazendo-o soltar as correntes. No entanto, Ludo pega um pneu e o transforma em uma arma e, com um só golpe, nocauteia o homem. Quando está prestes a finalizar o último deles, Engine aparece para impedi-lo. Ludo fica confuso e diz que só se lembra das palavras de Leggdo, e então tudo que ele tocava virava a arma. Engine diz que vai contar tudo a Ludo sobre o que aconteceu e o que ele pode fazer dali em diante, mas em troca, Ludo teria que entrar para os limpadores. Ludo responde com um simples e direto "No".